primeiro uma mesa com participantes do grupo que vão poder falar o que significou participar do Entrelaços, o que significou vivenciar todo o movimento desse processo de estar junto aqui entre nós. Em seguida, nós vamos ter dois professores aqui do Instituto, podemos falar, fazendo conhecimento. O professor Herotivos e o professor Pedro Gabriel, que vão querer fazer da experiência deles sobre a vivência, a teoria, a questão da família, a questão do povo, a questão da reforma psiquiátrica. E, ao mesmo tempo, trazendo a vocês a consciência de como é importante ter noção de como se integrar. A gente, na realidade, muitos de vocês vivem isolados, vocês, no seu governo. Na realidade, existe toda uma série de movimentos sociais, que significa poder estar interferindo no Estado, participando, por exemplo, na semana passada, um manifesto de todos os usuários, familiares, no sentido de poder levar ao ministro, levar a ministra a busca de um financiamento para que se organize, para que possa modificar e influenciar a gestão do Estado. E de lado você tem o Estado produzindo soluções, mas só o Estado produzindo soluções não é o suficiente. É preciso que o cidadão possa estar sentando, participando, influenciando as soluções que o Estado ainda também não vai dar. Em muitos lugares, hoje em dia, você vê serviços que são geridos, construídos, desenvolvidos pelos usuários. Você tem isso no sentido de troca, no sentido de com participação pela Rita. Bom dia, gente. Desculpa, eu estou em plena crise alérgica e estou medicada, graças a Deus, mas o carpete vai irritar em alguns momentos. Eu começar a tossir, eu saio correndo, fora do carpete eu fico melhor. Mas tudo bem, a gente vai fazer essa mesa para compartilhar as nossas vivências, experiências, saberes, né? E se ajudar, né? Então, meu nome é Rita Ribeiro, eu entrei em 2017 como aluna, fiz a minha formação em terapia de família e continuo até hoje como voluntária, né? Conheci o programa Entrelaços em 2018 e desde então me vinculei. Hoje faço parte da equipe técnica, não moro no Rio, moro em Minas Gerais e mantive todo o contato. A gente fez vários trabalhos durante a pandemia e o vínculo está... O laço faz parte já do Entrelaços. Então, a gente está o tempo todo se vinculando, fazendo laços e nos entrelaçando, né? Em 2020, meu filho estava no serviço militar obrigatório, na Marinha, e ele amou no começo, logo nos 3 meses, quando ele foi para o primeiro quartel, ele pegou uma escala de mais de 70 horas semanais. Era uma escala de diurna, noturna, e ele adoeceu, começou a ter ansiedade e depressão, até que culminou num processo de 6 meses, ele teve um surto
e foi internado no Hospital da Marinha. Surto, maníaco, psicótico. Tá? Ficou 33 dias, depois saiu, ficou de licença, depois voltou para o quartel, a junta deu um ok para ele, para demiti-lo. Ele foi demitido e foi incapacitado laboralmente. Tá? Bom, de lá para cá, e nós resolvemos sair do Rio, né? Essa primeira fase, eu estou chamando de sentir, pensar e agir. Eu botei algumas fases aqui para dizer para vocês como é que eu lidei, eu e a família, né? Lidamos com isso. Né? Decidi sair do Rio, a gente saiu, eu fechei consultório e fui morar numa cidade pequena onde o pai dele residia. E foi melhor assim. Ele foi subdiagnosticado, ele foi submedicado, ele não foi internado na hora certa e ele teve alta correndo risco. Então foi uma situação que me assustou muito. Até a gente poder entender o que estava acontecendo, né? Demorou um tempo. O primeiro ano foi bem complicado, mas logo a gente foi bem recebido por um médico muito experiente. Eu já falei isso aqui no ano passado. Uma pessoa de 80 anos, psiquiatra, farmacêutico, já tinha liderado vários hospitais e pediu os exames corretos e rapidamente corrigiu a medicação dele. Então, foi assim, questão de 3, 4 meses ele estava com a medicação correta e já deu a resposta para isso. Né? Depois, 2020, 2021, veio a Maria. Essa é a Maria. Maria está vinculada ao Entrelaços há quantos anos, Maria? Desde 2016. Então, ela chegou de Petrópolis ou Teresópolis? Teresópolis. Chegou a tempo. Ótimo, bem-vinda, minha flor. Então, a segunda fase de 2020 e 2021, a gente viveu, obviamente, alguns lutos, algumas frustrações. Eu estava olhando para o mestrado, meu filho estava olhando para continuar na Marinha, adoeceu, não pôde continuar, e a gente teve que se despedir do Rio de Janeiro e ir para uma cidade de 20 mil habitantes, que não tinha vida social, não tinha praia, nada disso. Mas a gente foi exatamente para protegê-lo e para ele se tratar. Esse era o propósito. Né? Ele fez terapia no primeiro ano. Eu fiquei administrando 2 casas, Rio e Minas, porque tinha as perícias. Foi muito cansativo, foi muito oneroso. Né? E a gente tentou uma primeira ação contra a Marinha, que é contra a União, né? Que não deu certo, foi outra frustração. Bom, em 2021 ele conseguiu concluir lá o ensino médio com o nosso apoio. A gente não parou, eu não parei de estudar, não parei de trabalhar. O pai dele não, e muito menos ele. Né? Então a gente estava no mesmo ritmo. Né? Mudança para uma casa nova, ele ajudou a escolher, eu trabalhando online. Só que ele teve piora do quadro. E aí teve alguns sintomas psicóticos mais graves, algumas alterações de comportamento importantes, e a medicação teve que ser trocada. Né? E ele respondeu bem a essa troca. Né? E aí, eu lidei com medo, com a frustração, e comecei a ter que lidar com a imprevisibilidade. Né? Porque a gente acha que está flat, está tudo bem, mas não é bem assim que as coisas acontecem, e a gente tem que se trabalhar para isso. Né? A gente se assusta, a gente tem medo, mas a gente tem que pesquisar, a gente tem que lutar. A gente tem o tempo todo, vou falar aqui, em sentir, pensar e agir. São 3 instâncias que têm que estar casadas, porque senão a gente não avança. Né? Bom, em 2022 veio a avó nos visitar, e foi bom e foi ruim. Né? Ela me trouxe informações da família, do genograma, que eu não pude fazer porque o pai dele não tinha informação ou não me dava a informação, porque eu precisava localizar isso. E a avó dele, a mãe do pai dele, me deu. Foi em caso de esquizofrenia, com uma tia-avó. Ele tem uma prima bipolar, ele tem um sobrinho autista. Então começamos o avô teve Alzheimer. E quem me trouxe essas informações foi essa avó. Nesse ano foi importante porque ele foi classificado, meu filho,
para uma vaga no curso no Instituto Federal, onde o pai dele trabalha, o pai dele é professor. E isso deu uma luz para ele, um gás, né, a autoestima dele, né, e uma sensação de pertencimento. Ele começou a fazer amizade na aula, na cidade, enfim, isso ajudou muito. A vida social melhorou. E a gente vinha ao Rio, mensalmente, ou 2 em 2 meses. Ele ficava na casa de amigos, eu ficava na casa de amigos, e a gente ia se encontrando. Essa época eu chamei de aprendizado, exposição e responsabilidade. Eu acho que ele começou a assumir, né? Porque num primeiro momento a pessoa adoece, acho que ela se isenta um pouco, fica um pouco alheia. Quando a gente envolve, quando a pessoa se propõe a fazer algo, ela começa a assumir responsabilidade, né? E uma coisa que a avó falou, que me fiquei um pouco chocada, ela falou que ele tem a alteração de juízo, né? Prejuízo de juízo. Aí ela falou, eu já sei, ele não tem responsabilidade. Eu falei, não, responsabilidade ele tem. Ele sai com o cachorro, ele dá o banho, ele tem a hora de dormir, ele tem a medicação, então ele tem responsabilidade. O juízo é uma outra questão. São situações que ele não consegue, ele não tem a crítica para ele ver se ele está correndo risco, se não está, se está certo, se está errado. Então, esse é um conceito que fica meio nebuloso, assim, e quando isso não é dito, é pior, porque as pessoas tomam as suas conclusões e começam a agir dessa forma, né? E uma coisa que ajudou muito nessa época, meu filho viu um vídeo. Prejuízo do juízo é quando você não tem a crítica para você avaliar exatamente, você perde a crítica. Então você fica meio, entre aspas, com uma lei própria, uma compreensão própria das coisas. E se a pessoa, se ela não tem a crítica, ela não vai duvidar daquilo. Então ela não vai te perguntar, ela vai agir. E aí, pelas ações, pelas atitudes, pela observação, que a nossa psicopatologia é toda fenomenológica. O que é fenomenológico? É o fenômeno, é o que aparece, né? Uma consulta com um psiquiatra é toda fenomenológica. Ele vai olhar o comportamento, ele vai olhar o olhar, o semblante, as reações, a forma que pensa, como se expressa, entende? E é assim que a gente descobre e avalia. Oi, você quer perguntar também? Eu esclareci? Eu não vou te dar conceito técnico, porque eu não sou psiquiatra. Mas, como eu sou psicólogo e mãe, eu estou te dizendo como eu fiz e como eu faço, né? Obrigado. Oi. A gente queria combinar, desculpa. Dos 3 falarem e das perguntas serem depois, pode ser? Senão... Desculpa te interromper. O chat de deixar as perguntas para depois, que depois a gente acaba esquecendo muito o assunto. Eu sei. E assim, eu também fiquei interessada em te fazer uma pergunta, e aí depois no final perde sentido. Então vamos ver. Alexandre que manda. Vai, né? Então, vamos anotar. A gente tem tempo para isso, a gente tem interesse, a gente tem vontade de fazer isso, tá? Aí a gente passando para... Entre 2022 e 2023, eu fiz uma manobra, né? Porque quais eram os focos do meu filho? Ele teve uma grande frustração, uma grande decepção com a Marinha, né? Ele não tinha perspectiva, aí ele começou a estudar, mas a gente falava de resolver essa situação com a Marinha. Então, eu chamo de FF, que eu uso isso muito em terapia, que é filho fértil. Filho. Você tem filhos que você pega e você trabalha, que são caminhos que a pessoa tem interesse, que a pessoa tem motivação e que a pessoa considera, né? Ela é recíproca com relação a esses assuntos. Então, acho isso muito importante. Nosso trabalho aqui no IPUB ele é baseado no constitucionalismo. O que é constitucionalismo? O constitucionalismo, ele considera, como a premissa do Entre Laços, que todos somos capazes, todos,
temos habilidades e competências. Muitas vezes a gente não sabe disso. Então, quando surge um problema, a gente trabalha para transformar esse problema em oportunidade. E quando a gente trabalha para trabalhar em oportunidade, a gente começa a dizer o seguinte: é possível. A gente acredita que a gente vai conseguir. Uma história não determina a pessoa. Nós somos multi-historiados, né? A pessoa adoeceu, ela não é a doença. Ela tem uma doença, mas ela é muito mais do que a doença. Então essa é a nossa premissa, não é não, Maria? E aí, qual era o fio que eu puxava com o meu filho? Era o processo da Marinha, era a situação dele na Marinha. Então ele não queria conversar com ninguém, ele fez terapia só no primeiro ano, ele se fechou em 2022. Quando ele foi estudar, ele começou a se abrir. Eu falei: olha, tem uma avaliação legal que você pode fazer online, eu vou estar perto, vou estar em casa, e vai te ajudar no processo da Marinha. E aí ele falou: ah, é? Então tudo bem. Aí ele aceitou fazer uma avaliação biopsicossocial, que foi muito importante, porque foram duas coisas que ele falou, que ele não tinha falado para ninguém, nem para o médico, nem para mim. Uma: eu me sinto bem quando eu tomo os meus remédios. Ouvir isso foi assim, mel. Então, a outra coisa, ele falou: às vezes quando eu estou numa convulsão, eu acho que estão falando de mim. E aí a pessoa que estava avaliando perguntou: mas como assim, você ouve alguma voz? Ele falou assim: não, eu acho que estão falando de mim. E aí o que você faz? Eu ponho o fone e esqueço. Então, essas duas informações ninguém tinha. Então foi bem legal, porque eu vi, isso compõe um quadro e ele está manejando do jeito dele, né? Mas eu não tinha essa informação, então foi ótimo. Bom, aí o que acontece? Ele se sente bem com os remédios. 2023 a gente vem para o Rio, carnaval, ele vai para uma casa, eu vou para outra, e ele para de tomar os remédios, sem me avisar. E aí, um dia no carnaval eu fui encontrar com ele, ele estava com um ovo na mão, com a mão machucada, e disse: o que aconteceu? Ah, caí no chuveiro. Ninguém cai no chuveiro assim. Ah, não sei o que, vamos para o hospital. Chegou no hospital, o hospital lotado. Vamos explicar. Bom, acabou o carnaval, a gente se encontrou. A mão estava bem pior. E aí fomos fazer radiografia, tinha uma fratura na mão. E eu fui olhar a case e ele não tinha tomado remédio. E aí, o que houve? Aí eu falei para o pai: leva ele no médico, porque ele não quer falar comigo. De repente ele vai abrir lá. E aí o médico falou para ele: se for um soco mal dado, você se meteu numa briga? Aí ele falou: eu fiquei irritado e fui defender um amigo, porque ele não é uma história de briga, não. E aí juntou, aí eu acho que o pai, ele, o que eu vinha falando há 2 anos, né? Não parar a medicação. De lá para cá, nunca mais ele parou a medicação, né? Teve um médico que me ajudou muito lá em Rio Pomba, porque ele tomava medicação picada. Aí depois dessa situação ele falou: não, passa tudo para de noite, deixa só o antidepressivo quando ele acorda. E ele assumiu que esses remédios são para ele parceiros do sono dele, que ele ama, e para ele é terapêutico dormir. Então, houve uma conciliação, uma reconciliação. Então, hoje nós temos paz. Por quê? O antidepressivo a gente está almoçando junto, esquece, toma, ele esqueceu, eu vou, e à noite ele toma, porque são os parceiros do sono dele. E ele dorme até hoje 12 horas por dia. Quando ele saiu da internação, ele dormia de 12 a 16 horas por dia. E os médicos dizem para ele, até os 25 anos, dormir o quanto ele quiser, porque o cérebro está dando uma repaginada aí até os 24, 25 anos. Ele está com 24. Pai, não aceita. Chega comigo. Está na hora?
3 minutos? Gente, desculpa. Vou passar. Falei que esse momento do carnaval foi perigoso, mas crucial, tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês é que tudo que aconteceu de negativo, a gente está transformando em positivo. Depois ele estabilizou o quadro, está estável até hoje, graças a Deus. O médico dele se aposentou, ficou 3 anos com ele, aí é uma outra quebra, uma outra busca. Fomos a 5 médicos e eu falei, quem vai escolher o seu médico é você. Eu fiz o curso de perícia porque comecei a me interessar, comecei a lidar com o direito, com as leis, com o processo, enfim. Mas fui fazer meu pilates, porque eu estava precisando, e eu chamei essa fase de parceria, escolha e cumplicidade. Já era um outro momento que a gente estava vivendo, né? Quando chegou 2024, eu entrei para a pós da neurociência, ele continuou, o curso dele era de 18 meses, ele se formou em 24. Ele fez o tempo dele. Então esse ano, olha quanta coisa que aconteceu. Ele teve um segundo advogado no ano passado, que foi um advogado, eu cheguei a falar aqui, que ele era da Marinha, veio toda a documentação. Isso nos deu muita segurança. E ele conheceu, ele viu os papéis, ele participa de tudo, tá? Ele participa de tudo. E aí nós estamos na terceira advogada que pediu um laudo psiquiátrico forense para entrar com a ação. E aí ele foi entrevistado 2 vezes, o pai 2 vezes, eu 2 vezes. Depois ele quis ler o laudo. E aí já entramos com o processo. O que aconteceu? Ele operou o joelho, ele se formou, a ação está distribuída e ele agora está de férias. Ele falou, eu preciso de férias até fevereiro. Eu falei, está perfeito. Eu também estou querendo tirar umas férias, mas ainda não consegui. E esse período eu chamo de gratidão, comemoração e férias. Então, eu acho que fecha um ciclo e dá um panorama. Tem planos para 25. Ele quer fazer um outro curso, porque ele está incapaz, laboralmente. Ele quer retornar para o Rio, mas eu não quero, então a gente vai ter que decidir. E eu estou aqui com vocês hoje para dividir essa minha experiência, tá? Só queria falar uma frase, Alexandre, uma frase. Depois eu ponho esse vídeo no grupo, tá? Quem tem menos medo de sofrer tem mais possibilidade de ser feliz. Essa é a mensagem, tá bom? Paulo participou desse ciclo. Ele está aqui e é um candidato a gente poder pensar em montar um novo grupo junto com outros moradores lá da região brasileira. Aqui, que é um pouco distante daqui, né? Um pouco distante de todos os outros lugares. Então, 10 aqui para tá? Pessoal, bom dia. Meu nome é Paulo Serra. Primeiramente, agradecer a esse convite honroso para participar dessa mesa aqui. Né? E não há como não agradecer pessoas específicas, né, que me fizeram chegar aqui. Uma está ali presente, que é a doutora Glória, que esteve bastante presente em momentos bastante difíceis. Está aqui presente também a minha cunhada, que além de cunhada é amiga, trabalhou muito tempo na área também, e a minha esposa, né? 40 anos de casado, você acompanhando tanto e a gente atravessou momentos muito difíceis. Eu acho o nome Entre Laços um nome bastante feliz, né? Porque laços a gente sempre pensa em vários tipos de laços, né? Sempre fala os laços que nos unem. E, na verdade, nós temos muitas coisas que nos unem, às vezes a gente não percebe. Hoje, em realidade, todos estão aqui reunidos em função de alguém que você ama, que você gosta,
Alguns até pacientes mesmo, obviamente, têm que se amar também, né? Para poder entender e poder superar problemas graves, né? Sem dúvida nenhuma, foi um aprendizado durante muitos anos. Eu acho que hoje deve completar um pouco mais de 20 anos, né? Convivo com esse tipo de problema. Sem dúvida nenhuma, a descoberta, quando você descobre que o seu filho tem um problema, é sempre doloroso. Primeiramente, fica-se na dúvida, né, do que é. Mas eu não sou negacionista, procurei nem minha esposa. Então nós procuramos todo tipo de assistência. Foi uma coisa que eu comentei aqui no outro dia, numa das reuniões, é a dificuldade de encontrar o parceiro certo. E além dessas pessoas que eu citei, tem uma outra pessoa que também foi muito importante, é médico também, é meu amigo e irmão, é irmão, né? E trocamos muitas ideias. E isso traz, essa experiência traz para a gente um pouco, se não consolo, mas pelo menos ideias para resolver e superar problemas que algumas vezes nos parecem intransponíveis. Nós vivemos várias fases. Aqui uma vez me perguntaram quanto isso afetou a minha vida ou a minha esposa, né? No nosso relacionamento interno. Eu diria que, na verdade, excetuando a preocupação, porque é uma doença complicada, é abstrato, porque a gente não vê, não é uma doença que a gente percebe claramente, começa com sutilezas. E encontrar também o médico certo é uma façanha, não é fácil. Então, sem dúvida, a gente começa, quando tem problemas, a gente começa a resgatar um pouco onde eventualmente a gente poderia ter errado. Essa fase para mim foi muito curta, porque graças a um pouco de trocas de ideias com pessoas, eu fui percebendo que o que eu poderia era tentar ajudar e contribuir. E que as interpretações que os nossos filhos têm, né, ou o ente querido que está doente, é uma interpretação sempre muito pessoal, principalmente se são articulados, né? E normalmente os que eu encontro são muito articulados, eles são convictos daquilo, vendem bem a imagem. Eu até sempre usava uma frase para o meu filho: o mágico é o único que não pode acreditar na mágica. Então não insista no tema, porque você está tentando se convencer de uma coisa que não funciona. Um grande problema que eu acho que todos passam é, primeiro, se a gente já tem uma dificuldade de aceitar essa patologia, ou qualquer uma, até difícil quando é grave, a gente procura um pouco resistente. Aí se imagina para o paciente aceitar que ele tem algo, né, que às vezes faz com que ele tenha uma visão distorcida, né, da realidade. Não que ele minta ou invente, mas a interpretação dos fatos são muito diferentes. Eu sempre repetia também uma coisa para ele, para convencer ele a tomar um remédio, eu dizia para ele que eu sem o óculos, né, nos momentos da crise dele, eu sem o óculos eu não vejo como digamos, eu não cura da neve. E o óculos sem o óculos, se leio um livro, eu vou pegar fragmentos do livro, eu pego algumas palavras, e o resto eu completo com a minha imaginação, porque eu não consigo enxergar sem um óculos. E ele, sem o remédio, ele pega fragmentos também. E ele começa a completar esses fragmentos com a experiência ou vivência, ou
preocupações dele, ou momento de baixa estima. Então, isso é muito complicado. Eu acho, inclusive, o nome desse programa Interlaço é um nome muito feliz, porque a gente sempre fala, como eu disse, do laço que nos une. Então, o laço da afetividade, da empatia, da compreensão do problema é fundamental. Eu, hoje, depois de 20 anos, estou vivendo mais uma fase boa. Passei alguns momentos muito difíceis. Só que eu procuro sempre recontextualizar, né? Um dia que eu também comentei, meu pai morreu, meu pai tinha 66 anos de idade, já morreu há alguns bons anos. E era uma pessoa com a qual eu tinha uma ligação muito forte, muito boa. Mas quando ele morreu, eu lamentava, porque eu estava trabalhando em São Paulo e não deu tempo de chegar, ele ainda vivo. E depois eu ficava imaginando quantas coisas houve, coisas bobas, de um pouco de sectarismo, do jovem, ainda jovem que eu era, e um pouco da intolerância, um pouco, às vezes, coisas normalmente muito bobas. E aí eu pensava, puxa, não houve tempo de chegar para ele e dizer, puxa, eu errei, ou me enganei, ou você estava certo. Depois dos problemas que eu vivi sucessivamente com meu filho, eu acredito que com certeza eu não precisava falar nada para ele. Da mesma forma que meu filho não precisou nada dizer para mim. Eu sei as dificuldades e o que eu sempre sofri mais foi ver o sofrimento dele. Os restos a gente vai relevando. Ele hoje, graças a Deus, está vivendo uma melhor, está dedicado, está bem, mas ele ainda é um pouco retratado a voltar a participar, por exemplo, de grupos. Ele não quer participar. Ele viveu um bom tempo participando de grupos e é um grupo um pouco com a visão um pouco diferente, né? Centrado. E ele é uma pessoa, quando está dedicada, bastante equilibrada, afetuoso, é a alegria das crianças e dos velhinhos, todo mundo gosta dele. Então, foi uma experiência longa. Mas hoje eu digo, inclusive, perguntaram o quanto isso afetava a minha vida no dia a dia, de sair ou de viver. Quando foi uma das perguntas que me fizeram aqui. Obviamente, qualquer parente que eu tenha e que no momento esteja doente, sem dúvida, afeta naquele momento. Mas nunca atrapalhou a minha felicidade. Não. Eu procuro ver outros aspectos, né, nesse relacionamento. A experiência que eu poderia contar aqui a respeito da patologia dele, como se desenvolveu e como foi, é muito parecida com a que qualquer um que ouvia, né? A negação ao remédio, depois, o problema de não aceitar a enfermidade, depois toma e troca o remédio, para porque acha que não precisa. Da última vez que ele parou, ele resolveu trocar de médico. O médico manteve ele estabilizado, talvez por uns 9 anos, 8, 9 anos, e muito bem. E ele ia muito bem. O problema é que ele era um médico mais duro nas colocações para ele, né? Eu até acredito, né, que ele realmente parecia um jornalista de Bagé algumas vezes, mas era uma pessoa que tinha, eu vi o outro lado humano, né? Um momento
Um dia, do nada, ele me ligou para dizer, da mesma forma que eu disse que o senhor estava totalmente desorientado, agora estou ligando nesse momento para dizer que ele está estabilizado, está bem. E foi uma coisa que me emocionou. Então, mas eu vivi várias experiências. Hoje ele está com uma pessoa, uma neta bastante humanizada, tem uma visão muito similar à que vocês têm hoje, dentro desse grupo. E eu só tenho a agradecer essa oportunidade que foi aqui, tá? Sem dúvida nenhuma, a participação e retorno do grupo, no recreio, sem dúvida, não saberia nem como começar, como eu falei com o Alexandre e com a Luísa, eu não saberia nem o que é começar no grupo. Não saberia nem como fazê-lo, não seria um quanto eu poderia dispor de tempo. Mas até perguntei a última vez os endereços, contatos e tudo mais, que primeiro se aprender um pouco, né? Pesadamente distância. Eu estava sonhando naquele dia, eu dando umas ideias, eu moro na Barra, a possibilidade lá com uma igreja, um espaço, procurando que esse espaço seja o mais laico possível, para que não se confundam as coisas também. Mas sem dúvida, estar junto aqui foi uma experiência muito boa. Então, eu agradeço a todos, e basicamente era isso que eu tinha para falar. Obrigado, Paulo, por participar desse importando um pouco da sua experiência, foi participar. E a Maria já tem de passados anteriores para participar um pouquinho para ela ter vivenciado um pedaço. Bom dia, pessoal. Eu não vou aqui contar um pouco da minha história, de como começou com a doença, porque eu acho que a grande maioria já sabe. Eu adotei o Gabriel tinha 1 ano e 10 dias, quando ele foi morar comigo, e aos 2 anos a gente começou a perceber algumas características que não eram muito habituais da criança. Aí a gente começa a descobrir, com 4 anos, que o Gabriel tem transtorno do espectro autista. Aí a gente começa a procurar tratamento, terapias, e vocês vão entender o porquê que eu estou falando disso para chegar onde eu quero chegar. E aí levei o Gabriel na Alessandra Tapes, e a Alessandra começou a fazer um trabalho com ele, junto com as assistentes terapêuticas, psicólogos, fonoaudiólogos, tudo que uma criança do espectro precisa fazer de intervenção precoce. Isso começou em 2021. E aí a Alessandra Tapes começou, Maria, você é muito inteligente, você tem um conhecimento muito grande sobre a tua profissão, vamos voltar a trabalhar. E eu, não, Alessandra, eu não posso, eu não tenho condição de trabalhar. Toda vez que eu começo a trabalhar, eu entro em quadro psicótico e eu não quero perder minha estabilidade. Eu tenho 2 filhos, um de 4, está totalmente instável, e um bebê recém-nascido. E ela entendeu meu juízo tanto, que esse ano eu aceitei a proposta dela e comecei a trabalhar com ela. Voltei a atuar como fisioterapeuta depois de 10 anos, sem atuação nenhuma. E daí eu comecei a entrar dentro de um mundo que eu não tinha muito conhecimento praticamente nenhum sobre o espectro. Comecei a atender as crianças, comecei a ver muitas semelhanças com a esquizofrenia. É uma linha muito tênue que separa um transtorno do outro. E aí eu comecei a atender essas crianças e comecei a estudar. Terminei em 7 meses a pós-graduação de psicomotricidade, porque eu precisava da psicomotricidade para trabalhar com essas crianças. Então, em 7 meses eu concluí a pós-graduação e comecei a olhar não só a minha esquizofrenia, mas a minha infância, antes da esquizofrenia. E aí eu comecei a falar, eu sou do espectro também.
Eu tenho muitos traços do espectro. Eu tenho que me entender agora. Aí na consulta de novembro com a minha psiquiatra, conversei bastante com ela. Na verdade, eu quase que levei um testamento para ela e ela falou, não, você também faz parte do espectro. Então hoje eu sei que as dificuldades da minha infância não tinham a ver com a esquizofrenia, mas sim com o autismo, e que as dificuldades da minha adolescência tinham a ver com os dois. E hoje eu vejo a esquizofrenia literalmente como um detalhe, é só uma muralha que eu tive que ultrapassar para poder seguir em frente. Porque senão eu não saberia atender essas crianças. A gente não tem noção do que essas crianças passam, o que eles sofrem. O Gabriel chegou a abrir quadro psicótico já, tanto que a intervenção do TDAH dele nem é feito com psicoestimulante, como Ritalina e Concerta, é feito com uma medicação nova chamada Atenta. E assim, eu vejo o Gabriel, eu falo muito com o Olga, eu falo muito com meu marido, caraca, o Gabriel é a minha cópia. Aí minha tia até brinca, fala assim, se o Gabriel não tivesse nascido de você, ele não seria a sua cópia, ele seria a cara do pai dele, igual a Carolina. E assim, eu vejo hoje muito que todas essas patologias, a bipolaridade, a esquizofrenia, o autismo, elas nos limitam, mas quem limita mais a gente é a família da gente. Enquanto você não acha alguém dentro da sua casa que olha para você e fala assim, vamos lá, que você é capaz e você consegue, por mais que você demore um pouco mais do que as pessoas ditas normais, você não vai conseguir. Enquanto não tiver alguém que seja o seu trampolim, a sua corda para você subir e seguir em frente, você não consegue. E disso, eu não tem nem como não falar do Rafael. O Rafael o tempo inteiro, não, vai dar certo, tenta. Em julho, eu tive uma pneumonia, eu olhei para ele e falei assim, eu vou parar de trabalhar, não vou continuar com isso. Ele olhou, não, você vai continuar sim, porque fazendo pós-graduação para trabalhar com isso, você vai largar por causa da pneumonia, você não vai largar. Ele não me deixou parar desistir de trabalhar, até a gente pegar um caso de uma criança que eu olhei para minha chefe e falei assim, olha, Alessandra, não tem nada a ver com essa criança, não é meu paciente, mas eu vou me meter. Essa criança tem alguma síndrome e ela tem um problema motor severo, porque uma das nossas suspeitas era de distrofia muscular, ou de Becker ou de Duchenne. E aí foi 2 semanas em cima dessa criança, estudando, analisando, fazendo vídeo, avaliando, fazendo avaliação motora, fazendo avaliação psicomotora. Fechamos o relatório para a mãe, sugestionando, porque a gente não pode dar diagnóstico, nós não somos médicos, mas sugestionando várias características e patologias. E para nossa surpresa, essa mãe pegou o nosso relatório e tchau, nunca mais apareceu. Então, tudo aquilo que a gente debruçou, estudou, trabalhou e buscou para ajudar a criança, a mãe não quis. Então, aí a gente não pode fazer nada. E aí eu vou voltar de novo a correlacionar com a esquizofrenia. Enquanto o paciente não aceitar o que ele tem e entender que ele precisa de tratamento, e enquanto a família não entender que precisa ser suporte, não bengala, mas suporte, ninguém consegue. Hoje, eu recebo na clínica de 2 em 2 meses. Dinheiro nenhum meu passa pela mão do Rafael. Não é ele que recebe, quem recebe sou eu. E quem dá fim para o que tem que ser dado fim sou eu. Rafael, eu paguei isso, e agora ficou tanto. O que a gente vai fazer? É tudo em parceria, mas eu tenho total autonomia do que eu quiser fazer com o que eu recebo. Ele, em momento nenhum e de forma alguma, ele me limitou nessa parte financeira. E cada vez mais, quanto mais eu participo do Entre Laços, quanto mais eu tenho as vivências diárias como eu tenho tido, eu tenho visto que os pais da gente, no caso, na época, quem me criou foi minha avó, eles têm que entender que um dia eles não estarão aqui. E quando eles não estiverem mais aqui, quem vai dar suporte para a gente?
quem vai controlar ou comandar a gente. Hoje eu sou mãe, eu entendo o lado também dos pais. Mas, cara, se eu não der autonomia para os meus filhos, ninguém vai ensinar eles a seguir a vida. Por mais duro e por mais difícil que seja. Não é fácil viver com esquizofrenia. Até a minha supervisora fica assim, pelo amor de Deus, Maria, não fala assim não que eu fico com medo. Aí eu falo, não é, minha filha, os amigos são meus, não são seus. Então não reclame deles. Você não está nem vendo nem ouvindo eles. Eu brinco muito com ela assim. Mas em momento nenhum eu tive preconceito dentro dessa equipe de trabalho. Isso é importante falar. Eu acho que assim, elas estão tão dentro dos transtornos, por mais que seja um transtorno mais específico da infância, e como o Dr. Leonardo falou uma vez, a esquizofrenia também é um transtorno do neurodesenvolvimento, só que na fase maior, elas não olham como diferença. Elas não olham não olham para mim com limitação. Elas não olham para mim como achando que, com medo. É sempre um olhar de conjunto. Até a minha supervisora brinca com a outra, que esses dias a gente estava na rua, a outra pegou uma latinha gelada e botou nas minhas costas, levantou a camisa e botou nas minhas costas. A minha supervisora olhou para ela, vai, chegou, mas tá aqui. Eu sei regular criança de 2, 3, 4, 5, 7 anos. Agora um adulto de 39, mais velho que eu, não vou saber regular, não. Mas assim, tudo você nunca de forma pejorativa. A equipe hoje com quem eu trabalho nunca me olhou de forma diferente. E isso para mim foi uma coisa assim que chamou muita atenção, porque dentro da minha casa eu sempre sofri muito preconceito. Eu sempre sofri muito preconceito porque a minha família não conhecia a esquizofrenia, não entende o que é a esquizofrenia e estão começando a entender agora. E é muito legal de ver hoje a gente poder vir para cá e falar, não, Maria está descendo para o público e a gente vai falar lá um pouquinho sobre a nossa vivência. Porque antes nem isso a gente podia falar. Então, assim, o preconceito que muitos de nós encontram na rua, eu encontrei dentro de casa. E na rua, eu ganhei esse total suporte dessa equipe que hoje que eu trabalho. A gente está em novembro, tem exatamente 11 meses que eu comecei a trabalhar como fisioterapeuta novamente. Já estava até eu e minha chefe maquinando qual vai ser a próxima. Já terminamos uma, temos que encarar outra pós-graduação. E assim, o estudar para mim sempre gostei muito. E eu falo muito com o Olga, eu queria muito fazer mestrado, mas eu não sei, não tenho a segunda língua, não consigo entender o inglês, nunca consegui. Mas eu continuo achando que se eu não encarar um mestrado, eu vou encarar a neurociência como pós-graduação, porque eu vou estar mergulhado dentro daquilo que eu vivo diariamente. Não só pessoal, mas como meu filho e como profissional. E a única coisa que eu falo para todo mundo, cara, não desiste, dá certo. Toma um remédio que dá certo. Demora um pouquinho? Demora. Eu demorei 10 anos até estabilizar e voltar a trabalhar. Mas, cara, vale a pena. Vale a pena e não dá para desistir. Música